O segredo do lado escuro da Lua. A Lua sempre foi um dos maiores mistérios do universo, iluminando nossas noites e despertando a curiosidade da humanidade desde os tempos antigos. Mas enquanto sempre observamos a mesma face do nosso satélite, há um lado completamente oculto que nunca vemos daqui da Terra, o famoso lado escuro da Lua. Já foi tema de inúmeras teorias, desde especulações científicas até teorias da conspiração que falam sobre bases secretas e civilizações ocultas. Mas o que realmente existe por lá? Porque nunca conseguimos enxergá-lo. E quais segredos ele pode esconder? Hoje vamos mergulhar nesse enigma espacial e revelar os mistérios do lado oculto da Lua. Sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim. A Lua sempre foi um dos maiores mistérios do nosso universo, orbitando silenciosamente a Terra, iluminando nossas noites e despertando a imaginação de cientistas, escritores e curiosos ao longo da história. Mas enquanto a face visível da Lua é bem conhecida, há um lado que permanece envolto em mistério, o lado escuro da Lua. Durante séculos, esse hemisfério oculto gerou inúmeras teorias, desde especulações científicas até as mais audaciosas teorias da conspiração. Mas afinal, qual é o segredo do lado escuro da Lua? O que realmente existe por lá? E por que nunca conseguimos vê-lo da Terra? Para entender esse mistério, precisamos falar sobre um fenômeno chamado rotação sincronizada. A Lua leva exatamente o mesmo tempo para girar ao redor de si mesma e para completar uma órbita em torno da Terra. Isso significa que, de onde estamos, sempre vemos apenas um dos lados da Lua, enquanto o outro permanece oculto. Esse fenômeno não é exclusivo do nosso satélite natural, mas é raro e curioso o suficiente para alimentar todo tipo de teoria. Quando as primeiras missões espaciais finalmente conseguiram imagem dessa região desconhecida, o que foi encontrado lá foi surpreendente. Diferente do lado visível, que possui vastas planícies e mares lunares relativamente lisos, o lado oculto da Lua é repleto de crateras, montanhas irregulares e uma paisagem desoladora e acidentada. Isso deve ser o fato de que essa região está mais exposta ao impacto de meteoros e outros corpos celestes, já que o lado voltado para a Terra é protegido de certa forma pela própria presença do nosso planeta. A primeira visão real do lado oculto da Lua veio em 1959, quando a União Soviética lançou a sonda Luna 3, que conseguiu capturar imagens inéditas dessa parte do satélite. O que os cientistas viram foi uma superfície coberta por crateras muito diferente do que esperavam. Décadas depois, novas sondas e missões espaciais trouxeram mais detalhes, revelando que esse lado também é muito mais espesso do que o lado visível. Essa descoberta levantou uma nova questão: por que o lado escuro da Lua tem uma crosta tão mais grossa? A teoria mais aceita hoje sugere que há bilhões de anos a Terra pode ter tido uma segunda lua menor que acabou colidindo com a nossa atual Lua. Esse impacto teria espalhado detritos e formado essa crosta espessa, explicando as diferenças entre os dois lados. Mas essa não é a única teoria sobre o lado escuro da Lua. Algumas pessoas acreditam que ela esconde bases secretas, sejam elas humanas ou extraterrestres. Essa ideia ganhou força com o tempo, especialmente devido ao fato de que essa parte da Lua está completamente fora do alcance das transmissões de rádio da Terra. Se alguém quisesse construir algo longe dos olhos e ouvidos do mundo, esse seria um dos melhores lugares do sistema solar para isso. Embora cientistas e astrônomos afirmem que não há evidências concretas de estruturas artificiais na Lua, os teóricos da conspiração continuam acreditando que há algo escondido ali. E o fato de que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não exploramos diretamente essa região com astronautas, só aumenta as suspeitas. Nos últimos anos, no entanto, algumas missões espaciais conseguiram enviar robôs e sondas para explorar essa parte da Lua com mais precisão. Em 2019, a China fez história ao pousar a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lua, tornando-se o primeiro país a alcançar esse feito. A missão revelou ainda mais detalhes sobre o solo lunar, além de testar a possibilidade de cultivar plantas nesse ambiente extremo. Um pequeno experimento levou sementes de algodão, batatas e mostarda para a Lua, e surpreendentemente, uma das sementes germinou, tornando-se a primeira planta a crescer no espaço profundo. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas é um avanço gigantesco para a exploração espacial, pois significa que futuras missões podem ter a capacidade de produzir alimentos e sustentar a vida longe da Terra. Mas o mistério ainda não acabou. Há um outro detalhe intrigante sobre o lado escuro da Lua. Ele pode esconder segredos sobre a formação do nosso sistema solar devido à sua crosta espessa e o fato de que ele sofreu menos influência de atividades vulcânicas. Essa região pode conter registros intactos
reflexos dos primeiros dias da Lua e da própria Terra. Algumas crateras profundas podem até conter traços de gelo, o que poderia ajudar a responder uma das maiores perguntas da astronomia: de onde veio a água do nosso planeta? A exploração lunar está longe de terminar. Grandes agências espaciais como a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, e a própria China planejam missões para continuar investigando esse lado desconhecido. Algumas propostas incluem a construção de radiotelescópios na superfície lunar que poderiam captar sinais de rádio do universo sem interferência da Terra, potencialmente detectando sinais de outras civilizações. O lado escuro da Lua pode não ser tão misterioso quanto algumas teorias sugerem, mas ainda guarda segredos que podem mudar nossa compreensão sobre o universo, seja para encontrar respostas sobre nossa própria origem ou simplesmente para desvendar seus enigmas geológicos. Uma coisa é certa: a exploração desse território inóspito está apenas começando. O que mais podemos descobrir? Será que algum dia revelaremos todos os segredos desse lado oculto? Além dos mistérios já revelados, o lado escuro da Lua ainda esconde muitas outras curiosidades que poucos conhecem. Vamos continuar explorando os segredos dessa região inóspita e entender por que ela ainda desperta tanta curiosidade e especulação. A Lua pode ter abrigado um campo magnético poderoso. Sabemos que a Terra possui um forte campo magnético que nos protege da radiação solar e cósmica. Mas e a Lua? Durante décadas, cientistas acreditaram que nosso satélite não possuía um campo magnético significativo. No entanto, análises recentes de rochas lunares coletadas durante as missões Apollo revelaram que bilhões de anos atrás, a Lua pode ter tido um campo magnético muito mais forte do que se imaginava. O curioso é que a maioria das rochas magnéticas encontradas veio do lado visível da Lua, enquanto o lado oculto parece ter sido menos afetado. Isso levanta novas questões. O campo magnético da Lua desapareceu aos poucos ou houve um evento catastrófico que causou sua perda repentina? A ideia de bases secretas no lado escuro da Lua. Se tem algo que fascina teóricos da conspiração, é a ideia de bases secretas escondidas no lado escuro da Lua. Com o avanço da tecnologia e desenvolvimento de satélites capazes de mapear toda a superfície lunar, muitas dessas teorias perderam força. No entanto, algumas alegações ainda permanecem vivas, especialmente entre aqueles que acreditam que governos ou mesmo civilizações extraterrestres podem estar escondendo algo por lá. Alguns afirmam que imagens capturadas por satélites mostram estruturas geométricas estranhas, sugerindo possíveis instalações artificiais, mas até hoje nenhuma prova concreta foi encontrada. Será que um dia descobriremos algo realmente surpreendente? O misterioso impacto que pode ter criado a crosta espessa do lado oculto. Uma das perguntas mais intrigantes sobre o lado oculto da Lua é: por que ele é tão diferente do lado visível? A principal teoria sugere que no início da formação da Lua, um impacto colossal com um objeto do tamanho de um planeta menor pode ter causado essa assimetria. Essa colisão teria espalhado uma camada extra de material sobre o lado oculto, formando uma crosta muito mais espessa. Esse evento também pode explicar a quantidade absurda de crateras que vemos por lá, já que uma crosta mais densa absorveria menos calor e teria menos atividade vulcânica para suavizar a paisagem ao longo dos bilhões de anos. O lado oculto da Lua poderia ser um local perfeito para o telescópio espacial. A astronomia tem uma dificuldade enorme quando se trata de observar o universo profundo, a interferência de sinais de rádio e luz gerada pela própria Terra. Mas como o lado escuro da Lua está sempre voltado para longe do nosso planeta, ele seria o lugar ideal para instalar um telescópio espacial ultrassensível sem a interferência da nossa atmosfera ou das transmissões de rádio terrestres. Poderíamos captar sinais do universo primordial com muito mais clareza. Isso ajudaria a estudar galáxias distantes, buracos negros e até procurar sinais de vida alienígena. Esse projeto já foi cogitado pela NASA e outras agências espaciais, e talvez no futuro possamos ver a construção do maior observatório espacial da história, na Lua. Existem cavernas lunares que podem ser exploradas no futuro. Pesquisadores acreditam que a Lua, incluindo o seu lado escuro, pode ter vastas cavernas subterrâneas formadas por antigos túneis de lava. Essas cavernas são extremamente interessantes porque poderiam servir como um abrigo para futuras colônias humanas na Lua, protegendo contra radiação e temperaturas extremas. Se essas cavernas realmente existirem em grande quantidade no lado oculto, poderíamos estar diante da melhor opção para bases lunares permanentes no futuro. Algumas missões futuras já planejam explorar essas formações utilizando robôs para mapear o que há dentro desses misteriosos túneis. O gelo encontrado
encontrado nas crateras eternamente sombrias. Um grande achado recente foi a descoberta de gelo de água em algumas crateras profundas da Lua. Esse gelo foi encontrado especialmente em regiões do lado escuro que nunca recebem luz solar. Isso significa que a água pode ter ficado presa ali por bilhões de anos. Se conseguirmos extrair e utilizar esse recurso, missões futuras poderão transformar a Lua em um ponto estratégico para a exploração espacial. Afinal, a água pode ser convertida em oxigênio para a respiração e até em combustível para foguetes, tornando as viagens pelo espaço muito mais viáveis. O lado escuro da Lua pode ser um verdadeiro registro fóssil do universo primitivo. Devido à ausência de erosão atmosférica e baixa atividade geológica, a superfície da Lua pode conter registros intactos de eventos que ocorreram bilhões de anos atrás. Cientistas acreditam que a atmosfera de poeira e rochas lunares podem conter informações valiosas sobre o nascimento do sistema solar. O lado escuro da Lua, que é menos perturbado por fatores externos, podem guardar evidências de meteoritos e poeira cósmica que datam épocas antes mesmo de a Terra existir. A ideia de uma segunda Lua para a Terra. Alguns cientistas levantaram a hipótese de que a Terra pode ter tido duas luas no passado. Essa segunda lua menor teria colidido com a Lua atual e se fundido com ela, contribuindo para uma diferença entre os dois lados do satélite. Essa teoria poderia explicar por que o lado escuro tem uma crosta tão mais espessa e por que a sua geologia é tão diferente. Se um dia essa hipótese for confirmada, isso mudaria completamente nossa compreensão sobre a formação da Lua e do sistema Terra-Lua. O lado escuro da Lua ainda esconde muitos mistérios. Mesmo com todas as sondas e satélites que já mapearam a Lua, ainda há muito a ser descobertos. Pequenos detalhes em imagens capturadas por telescópios espaciais levantam dúvidas sobre certas formações que parecem artificiais. Algumas anomalias encontradas nas medições da gravidade lunar também sugerem que há algo estranho sob a superfície. Será que ainda encontraremos algo realmente surpreendente por lá? A exploração do lado escuro da Lua ainda está apenas começando e cada nova descoberta nos ajuda a entender melhor o nosso satélite natural e a sua importância para a história do sistema solar. Seja estudando sua geologia, buscando vestígios de água ou até mesmo instalando telescópios para desvendar os segredos do universo. O lado oculto da Lua promete ser um dos pontos mais fascinantes da exploração espacial nas próximas décadas. Será que um dia teremos bases humanas ali? E quem sabe finalmente responderemos a todas as perguntas que essa parte misteriosa da Lua nos deixou até hoje. O que você acha? O lado escuro da Lua ainda guarda segredos que ainda podem mudar a história da humanidade? O lado escuro da Lua continua sendo um dos maiores mistérios do nosso sistema solar. Mesmo após décadas de exploração espacial, ainda há muitas perguntas sem respostas sobre essa região inóspita e cheia de segredos. Será que um dia encontraremos provas concretas de que algo além do que conhecemos já esteve por lá? Poderíamos usar suas crateras ocultas para montar bases e telescópios que revolucionaram nossa compreensão do universo? Ou talvez existam segredos ainda mais profundos esperando para serem descobertos? O futuro da exploração lunar promete trazer revelações impressionantes e quem sabe em algumas décadas possamos ver missões tripuladas desvendando de perto esse território misterioso. Até lá, o lado escuro da Lua seguirá como um enigma que instiga cientistas, exploradores e até teóricos da conspiração. E você acredita que o lado oculto da Lua ainda esconde algo que a humanidade não está preparada para descobrir? Comente suas teorias e inscreva-se no canal Mistérios Sem Fim para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!